Muito bem, pessoal, vamos então iniciar uma aula de função do segundo grau. Então, para começar, nada melhor do que f de R em R, ou seja, uma função onde o domínio dela é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Observe que a lei de formação de uma função do segundo grau será sempre da forma f de x igual a ax² mais bx mais c, e eu oriento você a observar que o a, que é o coeficiente que multiplica o x², nesta videoaula será sempre representado pela cor azul, o b, que é o coeficiente que multiplica o x pela cor verde, e o c, que é o coeficiente independente, pela cor vermelha. Então fique atento com essas indicações, porque isso pode facilitar o seu trabalho aí, tudo bem? Então, o a, obrigatoriamente, tem que ser um número diferente de zero, porque se o coeficiente a for igual a zero, nós não teremos esse termo x², então a função não será do segundo grau, perfeito? Bom, esta é a lei de formação, é um polinômio do segundo grau, porque a variável x possui como maior expoente o expoente 2, está aqui, por isso que é uma lei de formação do segundo grau. Combinado? Vamos então fazer um exemplo. Observe, f de x igual a 1x² menos 5x mais 6. Eu sei que é uma função do segundo grau porque aparece uma variável x com o expoente 2. Vamos identificar então quem são os coeficientes a, b e c. Observe que o a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. O primeiro passo para desenhar um gráfico é sempre colocar os eixos coordenados. Então, eu coloco o eixo x e o eixo y, formando então este plano cartesiano. Próximo passo, marcar o coeficiente c. O coeficiente c obrigatoriamente ficará em cima do eixo y. Então, está lá, o c neste exemplo vale 6, por isso que eu marquei o 6 na parte de cima do eixo y, porque ele é um número positivo. Tudo bem? Segundo passo, calcular o delta. O delta é o discriminante. Temos uma fórmula, b² menos 4ac. Substituindo pelos valores que nós temos no exemplo, então nós temos que o quadrado de menos 5, menos 4 vezes 1 vezes 6, temos então 25 menos 24, o delta é 1. Se o delta é 1, ele é um delta positivo. Se ele é um delta positivo, já temos uma certeza, o nosso gráfico possuirá duas raízes diferentes. Assim como acontecia nas equações do segundo grau, aqui nas funções do segundo grau, nós também teremos que saber estes detalhes sobre o delta. Tudo bem? Terceiro passo é calcular as raízes. Já sabemos que temos duas. Então, a fórmula de Bhaskara diz que a raiz é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, vamos calcular o x1. O x1 será menos b, o b é menos 5, menos raiz de delta, o delta é 1, sobre 2a, o a é 1. Calculando isso, teremos 5 menos 1, que dá 4, sobre 2 dá 2. Temos que o x1 vale 2. O x2 é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Então, fazendo os cálculos, encontraremos que o x2 é 3. Então, agora, eu já tenho 3 informações importantes. Eu já sei quem é o c, que é o elemento onde o gráfico cruza o eixo y. Já sei quem é o delta, eu sei que o delta é um delta positivo e, por isso, temos duas raízes. E já sei quem são as raízes. O próximo passo é encontrar o eixo de simetria. O eixo de simetria, ele passa em cima do x do vértice. Então, para calculá-lo, vamos encontrar a média aritmética das raízes. A raiz x1 vale 2, a raiz x2 vale 3, 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Vamos lá e marcamos este valor, certo, no eixo de simetria. Para facilitar, vamos demonstrar no final da aula uma fórmula. É a fórmula do x do vértice. O x do vértice sempre será menos b sobre 2a. Eu vou deixar para o final da aula esta demonstração. Então, marquei lá. Já tenho que o eixo de simetria, né, aonde passa o x do vértice, é 2,5. Agora, eu vou encontrar o último passo, que é encontrar o y do vértice. Para encontrar o y do vértice,
eu vou substituir o x do vértice na lei de formação f de x igual a 1 vezes 2,5 ao quadrado, menos 5 vezes 2,5 mais 6. Observe que eu estou substituindo o x do vértice no lugar do x na lei de formação. E com isso eu vou encontrar o valor do y do vértice. Fazendo o cálculo, o y do vértice, né, que é o f de 2,5, vai dar menos 0,25. Como eu tenho que este valor é o valor da imagem, eu vou marcar então no eixo y. Então, observe que o y do vértice ele é marcado no eixo y. Aqui está o y do vértice. Observe que é esta ordenada que está aqui. Tudo bem? Então, feito isso, eu tenho o cruzamento das duas linhas tracejadas. Este é o nosso famoso vértice, certo? Desta curva que nós estamos descobrindo agora. Então, eu posso encontrar o vértice usando uma fórmula que eu também vou demonstrar no final da aula. A fórmula do y do vértice sempre será menos delta sobre 4a. Perfeito? E aí, desenhamos a famosa parábola. A parábola, observe que ela está passando pelo ponto C, está passando pela primeira raiz, está passando pelo vértice e está passando pela segunda raiz. Veja que o eixo de simetria divide a parábola exatamente ao meio. Perfeito? Então, já que temos a curva, vamos observar que esta curva possui uma abertura. Esta abertura chama-se concavidade. Então, eu coloquei uma seta indicando que a concavidade da parábola está para cima. Isso vai ocorrer sempre que o coeficiente A for maior do que 0. Veja que o coeficiente A, neste exemplo, vale 1 e 1 é maior do que 0. Tudo bem? Então, vamos continuar a nossa vida. O vértice, então, está representado pelo par ordenado 2,5, menos 0,25. Eu separei o par ordenado de uma maneira um pouco diferente, usando um ponto e vírgula, apenas para que você não se confunda. Veja que o primeiro elemento é o x do vértice, 2,5, e o segundo elemento é o y do vértice, menos 0,25. Combinado? Vamos para o segundo exemplo. Neste segundo exemplo, a minha proposta é te dar o desenho e, a partir do desenho, você dizer para mim quem são os coeficientes A, B e C. Perfeito? Então, aí está o desenho. É um desenho de uma parábola com a concavidade para baixo. Primeiro passo, eu vou te dar os valores, né, que estão aí, que é o valor do C, que é menos 1. Vou te dar o valor da raiz, a primeira raiz vale 1, e vou te dar a segunda raiz. Veja que eu tive que te informar 3 ideias. 3 ideias eu consigo descobrir a lei de formação. Combinado? Então vamos começar. Primeiro passo, que essa lei de formação pode ser alterada pela forma fatorada. Vimos que as equações, elas possuem formas fatoradas. A forma fatorada de uma função do segundo grau será a vezes x menos x1, x1 é uma raiz, vezes x menos x2, onde x2 é a outra raiz. Substituindo com as informações que temos no gráfico, a primeira raiz é 1 e a segunda raiz é 5. Então, a forma fatorada fica a vezes x menos 1 vezes x menos 5. Eu vou, então, fazer a multiplicação, encontrando, então, ax menos ax menos 5ax mais 5a. Vou somar esses dois termos centrais, que eles são semelhantes. Então, eu tenho que a minha função é ax menos 6ax mais 5a. Mas veja que este 5a que está aqui é o próprio coeficiente C, é o termo independente. Então, eu estou descobrindo que 5a é menos 1. Olha, se 5a é igual a menos 1, então eu passo o 5 dividindo e encontro que o a é igual a menos 1/5. Agora que eu sei que o a vale menos 1/5, eu posso substituir no valor dele, onde aparece na lei de formação. Então, nós teremos que a minha lei de formação será menos 1/5x² mais 6/5x menos 1. Perfeito? Com isso, nós podemos descobrir que o x do vértice, por estar na média aritmética das raízes, 1 mais 5 dá 6,
dividido por 2 dá 3. Eu também poderia usar a fórmula menos b sobre 2a e encontraria como valor do x do vértice o 3. Perfeito? E aí encontro agora o y do vértice. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso usar a fórmula menos delta sobre 4a, ou então eu posso substituir o 3, que é o x do vértice, na lei de formação. Fazendo os cálculos, encontraremos que o y do vértice dará 4/5. Então, o meu vértice é formado pelo x do vértice, que é 3, e pelo y do vértice, que é 4/5, e a minha parábola está completamente descrita com a sua lei de formação. Tudo bem? Bom, a concavidade desta parábola é para baixo porque o a é negativo. O coeficiente a, que é aquele coeficiente que multiplica o x², é negativo. Perfeito? Bem, vamos demonstrar então, como eu combinei com vocês antes, eu vou demonstrar como que se calcula o x do vértice. Sabemos que o x do vértice é a média aritmética das duas raízes. Então, eu cancelo essa raiz de delta que está aí, faço a soma, simplifico esse 2 com o 2, tenho que o x do vértice é menos b sobre a sobre 2. Sabemos que divisão de frações conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Encontramos a fórmula x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Agora vamos demonstrar como é que é a fórmula do y do vértice. Substituiremos então o x do vértice na função. Substituindo pelo seu valor encontrado, que é menos b sobre 2a, fazemos as contas, levamos ao quadrado a primeira parte, simplificamos. Fazendo os cálculozinhos, você percebe que o f de x do vértice, que é o próprio y do vértice, vai ser igual a menos delta sobre 4a. Perfeito? Espero que você tenha entendido. Refaça esse tipo de exercício, que é construção de gráfico, e pegar o gráfico e transformar em lei de formação. Combinado? Até a próxima!